Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e à mediocridade. Alegrias! Viva o 1º de maio! Não há este militante socialista, progressista, democrático, não há este cidadão que tenha participação política que não tenha participado das festas e dos movimentos e manifestações do 1º de maio. Da data internacional dos trabalhadores. Eu participei de quase sempre de todos os 1º de maio que eu pude na minha vida adulta. 3 deles me marcaram profundamente. Um deles foi em 1967, no Rio de Janeiro, já com a repressão, já com a ditadura instalada, já com a polícia prendendo, já com a polícia espancando, torturando, já uma situação terrível. E era 1º de maio e era preciso comemorar o 1º de maio. E foi marcada a comemoração para o Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Um coreto no Campo de São Cristóvão. E já fomos nós para lá. O palestrante, o discursante, quem ia fazer o comício, quem fez o comício, foi o senador Rui Palmeira, o pai do Vladimir Palmeira. O senador Rui Palmeira do MDB. Teve a coragem de subir no coreto. Nós éramos 30 ou 40 pessoas, quando muito, ali em pé para ouvi-lo, para marcar o 1º de maio do Rio de Janeiro. Para vocês verem a que ponto estava reduzida a luta em 1967. Havia o movimento estudantil, mas ele só veio se fortalecer em 68 com mais força. No 1º de maio era muito pouca gente. E a praça toda cercada pela polícia militar, por agentes da polícia civil e do DOPS, da polícia política. A gente praticamente assistia o comício do senador Rui Palmeira com um policial de cada lado. A pressão era gigantesca, a repressão era gigantesca. E ao final do comício ocorreram prisões de algumas pessoas já mais conhecidas da polícia. Eu não esqueço nunca, mas ainda assim fizemos o 1º de maio em 67. O outro foi em 1977. Foi quando eu criei o moderno teatro de rua no Brasil, em Salvador, na Bahia. Desde 1976, quando estive no Festival Internacional de Teatro em Caracas, eu observei o teatro de rua que se apresentava lá em Caracas. Descobri as fórmulas, aprendi como poderia fazê-lo no Brasil. E durante um ano negociei com a burocracia da Polícia Federal, da Censura Federal, com a repressão, com os órgãos de repressão, o possível. Que solução podíamos dar, porque os entraves eram os maiores possíveis, não podia ser proibido para menores, não podia ter palavrão, não podia ter gestos, que texto, como é que o texto ia ser aprovado? Um inferno! Mas depois de um ano, exatamente no dia 1º de maio de 1977, nós estreamos na Praça da Piedade, em Salvador, exatamente a praça onde foram enforcados os líderes da Revolução dos Alfaiates da Bahia. Em nome dos trabalhadores, no dia 1º de maio, nós estreamos o Teatro de Rua, do Teatro Livre da Bahia, com literatura de cordel, fazendo pequena peça de cordel chamada Filismina Engole Brasa ou O Inimigo Dentro. O outro 1º de maio que me marcou profundamente foi o de 1979, ainda na ditadura. Ele foi realizado, salvo engano, no campo de futebol, no campo, na quadra de esportes do ginásio Antônio Vieira, ou do Colégio Central, acho que é do ginásio Antônio Vieira, em Salvador. Esse já tinha bastante gente. O Sindiquímica, os sindicatos metalúrgicos, vários sindicatos já levaram a massa, já tinha bastante gente, a mesa já era grande, já várias pessoas discursavam. E no meio exatamente do ato, chega a notícia da morte do delegado Fleury, Sérgio Fleury, o torturador contumaz, o torturador, um dos piores torturadores do Brasil. Inigualável, talvez igualado apenas ao brilhante Ustra, Sérgio Fleury. Como que ele morreu? Chega a notícia e avisa assim, olha, morreu Sérgio Fleury. Olha, foi uma ovação, eu nunca vi o estádio agradecer tanto, aplaudir uma morte. Porque Fleury era conhecido como o torturador maior de São Paulo e do Brasil. E morreu de uma morte suspeita. Ele estava no cais, um pequeno cais de lanchas, e foi passar do cais para o barco. E aí tropeçou, errou o pé e caiu entre o cais e o barco e morreu ali da queda. Bateu com a cabeça e morreu afogado. Essa foi a explicação que deram. De toda forma, queimaram o arquivo Sérgio Fleury e a turma no 1º de maio festejou essa morte.
para você ver a que ponto nós estávamos vivendo na ditadura. E eu conto essas coisas para que a história recente seja contada, seja lembrada, para que os jovens aprendam e os mais velhos não se esqueçam. E viva o 1º de maio, data internacional dos trabalhadores.